Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley e hoje comentaremos aí brevemente aspectos atrelados à fisiologia do sistema locomotor, beleza? De antemão, é bacana saber-se que o sistema locomotor ele é constituído basicamente por um aparato de três sistemas, a saber se são eles o sistema esquelético, o sistema articular e o sistema muscular. É importante vocês terem muito bem claro na mente de vocês que a função do sistema esquelético estaria aí com uma função mais passiva. Então, quando a gente pensa em locomoção, os ossos eles são, de certo modo, como alavancas para que aconteça o movimento. Quem vai participar ativamente mesmo, quem vai gerar o movimento, são os músculos, aí representados pelo sistema muscular. E por fim, o sistema articular vai servir como um arcabouço aí de união entre sistema esquelético e sistema muscular, beleza? De maneira bem simplificada, entendemos aqui o sistema esquelético como um papel passivo, o sistema muscular com um papel mais ativo e, por fim, o sistema articular como um papel integrador de unir tanto o esquelético a muscular, beleza? Partiremos aí das premissas básicas de histologia e partiremos aí para a parte mais macroscópica do sistema esquelético, do sistema articular e, por fim, do sistema muscular, beleza? Vamos lá? Quando pensa em osso, a primeira ideia que tem que estar muito bem definida é que trata-se de um órgão extremamente rígido, ou seja, ele é muito resistente, ele é extremamente irrigado e nervado. Essa daí é uma das ocasiões pelas quais sente-se tanta dor ao ter um osso fraturado, tá bom? O osso ele é revestido por uma estrutura que nós denominamos como periósteo e endoósteo, que nada mais são do que membranas de tecido conjuntivo que vai recobri-lo, e o sistema, o tecido ósseo, ele tem uma capacidade de regeneração muito alta, tá? E por fim, vale se destacar que o osso nada mais é do que um órgão constituído magitoriamente de sistema, ou melhor, de tecido ósseo, tá? Peço-lhes perdão aqui pela gafe do sistema. Quando pensamos em funções, é importante lembrar, primeiro, quando pensa em osso, tem que pensar em sustentação, isto é, vai formar o esqueleto, está atrelado com proteção, isto é, todo o nosso arcabouço aí de órgãos vitais, as vísceras, vai ser protegidas aí pelo arcabouço ósseo, tá? Está atrelado com reserva de cálcio, 99% do cálcio corpóreo está aí depositado nos ossos, tá bom? Serve justamente aí como um arcabouço de apoio para a musculatura e, em especial, vale se destacar que aloja a medula óssea. E um pequeno adendo importante é que a medula óssea ela é subdividida em medula óssea vermelha, isto é, aquela porção da medula óssea que vai estar associada com produção de células hematopoéticas, isto é, células do sistema sanguíneo. E por fim tem uma porção aí que nós denominamos como medula óssea amarela, então aqui é uma reserva de gordura e por aí vai, tá bom? Quando pensa em tecido ósseo, é importante a gente fazer algumas abordagens quanto à matriz extracelular. Nós temos aqui a matriz orgânica, que é basicamente colágeno, o que vai conferir flexibilidade ao osso, e na falta de colágeno a gente pode ter aí alguns problemas, como por exemplo ossos quebradícios, tá? E por fim o osso ele também é constituído por uma porção aí inorgânica. Basicamente cálcio e fósforo, ou fosfato de cálcio, se assim preferirem, que é justamente esse arcabouço inorgânico que vai conferir tanto rigidez quanto dureza ao osso. E a parte inorgânica também ela pode estar aí alocada com íons, sódio, potássio, magnésio e por aí vai. E consequentemente, na ausência, ou melhor, na carência de tais íons, você acaba por ter um osso aí mole, mais maleável e consequentemente você pode ter eventuais problemas com fraturas em decorrência disso, tá bom? Sobre as células que vão compor aí o tecido ósseo, é importante a gente ter muito bem definido em nossas mentes que existem três classes importantíssimas, a saber, se são os osteoblastos, os osteócitos e, por fim, os osteoclastos. Vamos lá. Osteoblastos nada mais é do que células aí que vão produzir a matriz óssea, ou seja, são células jovens, extremamente ativas, tá? E elas vão produzir aí a matriz óssea propriamente dita.
Os osteócitos nada mais são do que osteoblastos e quando envelhecem eles vão ficar menos ativos e consequentemente eles vão ficar em pequenas lacunas nos ossos, tá bom? Basicamente eles atuam aí na manutenção dos constituintes da matriz óssea. E por fim, temos aqui os osteoclastos, que são basicamente células muito grandes e que têm como função principal fazer aqui um processo de renovação e ao mesmo tempo de regeneração. Então vamos lá, osteoblasto, produção de matriz óssea quando a célula é muito jovem. O osteócito também tem uma função aí de fazer a manutenção da matriz óssea, mas já é um osteoblasto um pouquinho mais velho. E o osteoclasto basicamente é uma célula que vai ter como função fazer reciclagem aí de células ósseas, tá bom? Por exemplo, é importante destacar-se aqui um caso do aparelho ortodôntico. Os dentes aí basicamente são formados por tecido ósseo, tá? Estão inseridos aqui no osso alveolar. E o osso ele pode ter uma estrutura remodelada em resposta aí a um estímulo de força que está sendo submetido sobre ele. O aparelho ortodôntico ele basicamente faz justamente o quê? Ele joga uma força aí sobre os dentes de maneira que a gente faça aí uma remodulação na arcada dentária, tá bom? Como que acontece o processo de formação de um osso? Basicamente, nós temos dois processos. Nós temos um que nós denominamos como endocondral e outro a qual nós denominamos como intramembranoso. O processo endocondrial, pessoal, basicamente é o tecido cartilaginoso que vai sendo gradualmente substituído por tecido ósseo, tá bom? Acontece basicamente aí em fetos e nas extremidades de ossos longos. E o processo intramembranoso ele se dá a partir aí da membrana de tecido conjuntivo, originando aí os ossos chatos como os do crânio. Beleza? Aqui tem um rodapé, por exemplo, a questão lá das fontanelas, que comumente são chamadas de moleiras, que nós encontramos aqui na caixa craniana de recém-nascidos, que nada mais são aí do que pontos que ainda não sofreram um processo de ossificação. É importante a gente ter essas moleiras aí porque vai permitir o aumento da caixa craniana e também é possível pelo fato que os osteoclastos estão ali fazendo uma reabsorção de matéria orgânica constantemente e os osteoblastos consequentemente estão fazendo aí a deposição de uma nova matriz óssea, beleza? Então tem aqui ó, o processo endocondrial, acontece em ossos longos, tá? Em fetos, então você vai tendo aqui substituição de tecido cartilaginoso por tecido ósseo, então você vai ter um crescimento nesse sentido, beleza? E vale se destacar aí sobre a estrutura dos ossos, que nós já havíamos comentado anteriormente, que eles são constituídos aí por algumas membranas que vão recobri-los. A saber, são um periósteo que nada mais é do que um tecido conjuntivo denso não modelado, está atrelado com o processo de nutrição óssea, está também associado aqui com células que vão se diferenciar em osteoblastos, que são células aí que vão fazer a deposição da matéria óssea, da matriz óssea, perdão. Está associado com proteção, fonte de células e também está aqui associado com o processo de regeneração numa eventual fratura, tá bom? Aqui tem algumas novidades, ó. Tem um osteon que nada mais é do que a unidade microscópica do osso, que é agrupado em círculos, então esses buraquinhos aqui que a gente costuma ver, beleza? Tem um osso compacto que não tem cavidades, temos o osso esponjoso que possui muitas cavidades que se comunicam, e temos aqui também uma coisa muito bacana chamada de canais de Havers, que são os canais centrais, e os canais de Volkmann, que são os perfurantes. E são através desses canais aqui, tanto os de Haver como os de Volkmann, perdão, que vão passar tanto vasos quanto nervos, tá bom? Um problema muito associado aí em mulheres depois da menopausa é a osteoporose, tá bom? Que é basicamente caracterizado por um processo no qual você tem dificuldade na formação de tecido ósseo e, consequentemente, um processo de reabsorção de cálcio existente. É muito comum aí em mulheres após os 50 anos, em especial logo após a menopausa, e está atrelado aqui com uma baixa produção de estrógeno, tá? Em homens, por exemplo,
Quando acontece uma baixa de testosterona, também pode ocasionar-se aí osteoporose. Tranquilo? Então tem aqui uma análise detalhada de um osso. É bacana falar também que o osso é uma coisa linda e a gente precisa disso aqui, tá? Então tem uma figurinha aqui só para vocês darem uma olhada aí na hora do estudo individual. Não vou me atentar aqui nos detalhes, fica mais como curiosidade, beleza? E é importante destacar sobre aquela figura anterior que a vitamina D ela tem uma importância muito grande no processo de absorção de cálcio pelos ossos. A vitamina A também vai proporcionar aqui uma boa atividade de osteoblastos e osteoclastos. E a vitamina C também está atrelada aqui com o processo de síntese de colágeno, tá? Então percebam que uma quantidade bacana de vitaminas é muito importante para que a gente tenha aí um bom processo de formação óssea e afins, tá? A medula óssea, como eu havia pontuado para vocês, ela basicamente ela é subdividida em medula óssea vermelha e amarela. A vermelha está associada aqui com um processo que nós denominamos como hematopoiese, ou seja, o processo de formação de células sanguíneas. E temos aqui a medula óssea amarela, que é formada por um tecido adiposo e não produz células sanguíneas. O recém-nascido aqui, basicamente, toda a medula óssea dele é vermelha e o adulto, ele vai sofrendo aqui um processo que a medula óssea ela vai ficando restrita a alguns órgãos, alguns ossos em especial, no caso vértebras, externos, costela, crânio, epífise e por aí vai. E com a idade, a medula óssea do fêmur e húmero ela vai se transformando em medula óssea amarela. Belezas? Fui muito rápido, mas a ideia é vocês saberem o que é osteoclasto, osteoblasto, osteócito, saber a diferença de medula óssea amarela para medula óssea vermelha e por aí vai. O segundo elo aqui que vai fazer a união aqui entre o tecido ósseo com o tecido muscular é o tecido cartilaginoso, que vai formar aqui o sistema articular. Vamos lá. Ele basicamente é encontrado em todas as partes do nosso corpo. Alguns animais, como os peixes condrictes, por exemplo, eles apresentam todo o seu esqueleto cartilaginoso. Nós já vimos discorrido sobre isso lá nas nossas aulas introdutórias de zoologia de vertebrados, beleza? Quais são as características desse tecido? Primeiro, é um tecido extremamente rígido, ele é flexível e ele é avascular, isto é, não apresenta vasos sanguíneos. Beleza? Uma pequena observação aqui. Por exemplo, uma pessoa furou a orelha e sangrou e doeu. Isto ocorre porque foi atingido o tecido conjuntivo que recobre a cartilagem. Isso não decorre do fato de ter sido na cartilagem, tá bom? E por ser avascular, torna-se mais suscetível a infecções, tá bom? Porque, consequentemente, se você não tem vaso sanguíneo irrigando esse tecido, consequentemente vai ser muito mais difícil de você fazer aí o aporte de medicamentos e substâncias sinalizadoras ali para aquele sítio anatômico, beleza? Quais são as funções básicas aí do sistema do tecido cartilaginoso? Primeiro, está atrelado com o processo de sustentação, processo de revestimento aí, por exemplo, na porção mais extremos aí dos ossos, forma-se uma cartilagem, o que acaba evitando que haja o desgaste do osso por atrito, tá bom? Amortece impactos, está atrelado com o processo de crescimento, tá? Por exemplo, o feto ele é composto basicamente de cartilagem que progressivamente vai sendo substituída aí por tecido ósseo. Serve de modelagem para o tecido ósseo e basicamente é importante vocês saberem que é formado aqui por uma matriz extracelular. Sistema cartilaginoso, tecido cartilaginoso é formado basicamente por colágeno do tipo 1 ou 2 e elastina, tá bom? Proteoglicanos e o ácido hialurônico. A gente vai discorrer aí sobre eles mais adiante. Quais são as células que compõem aqui o sistema cartilaginoso? Os condoblastos e os condrócitos. Os condoblastos são células jovens e extremamente ativas, tá bom? Vão produzir aqui a matriz cartilaginosa. E os condrócitos são células menos ativas, basicamente são células velhas, e eles ficam aqui depositados em lacunas, tá? Temos aqui também uma coisa importante de destacar-se, que é o pericôndrio, que nada mais é do que um tecido conjuntivo que vai revestir aí
a maioria das cartilagens, tá? Está atrelado com o processo de crescimento, regeneração, nutrição e por aí vai. Também aqui é fonte para células aí, para cartilagem, então ele envia células mesenquitemosas, basicamente são células aqui que sofrem um processo de diferenciação para posteriormente formar aí condroblastos, condrócitos e por aí vai. E também está atrelado aqui com um processo de aporte de gás oxigênio e nutrientes aqui para o tecido cartilaginoso, tá bom? Cartilagem e alanina é a cartilagem mais comum, então a gente encontra isso aqui lá na laringe, traqueia, brônquios, extremidade de ossos longos. A maioria ali é formada por colágeno do tipo 2 e forma o primeiro esqueleto do embrião. E temos, por fim, a cartilagem elástica, que possui flexibilidade, por exemplo, a gente encontra isso aqui na orelha, na epiglótica, por aí vai. É formada por fibras elásticas e possui colágeno do tipo 2, mas bem pouco, tá bom? E por fim temos aqui a cartilagem fibrosa. Ela é mais resistente, evita aqui tanto os atritos quanto os choques mecânicos, possui muito colágeno e é a única sem pericôndrio, ou seja, quando a gente observa aqui essa figura, perceberemos que a cartilagem fibrosa é aquela que não vai ter aquele tecido conjuntivo de recobrimento, de proteção. Já a hialina e elástica o possuem, tá bom? E é justamente esse tecido cartilaginoso que vai formar aí as articulações, ou comumente chamado de juntas, que são justamente elementos que vão unir o osso ao músculo e também servem aqui justamente como um tecido que vai evitar com que o osso se desgaste aí em atritos e eventuais choques mecânicos, tá bom? Por fim, a parte mais importante, julgo eu, aqui dessa aula, é o tecido muscular, que eventualmente vai formar aqui o tecido muscular. Primeiros aspectos aqui a serem mencionados. Está atrelado com o processo de movimento, seja ele voluntário ou involuntário. Basicamente é formado por células alongadas, então eles precisam se encurtar durante o processo de contração. São células extremamente especializadas, gurizada, é importante vocês terem isso aqui bem definido na mente. Possuem pouca matriz extracelular, ou seja, as células ocupam quase que majoritariamente todo o tecido e elas têm aqui origem a partir do mesoderma, tá? Observação: o músculo é um órgão formado basicamente por tecido muscular, se atentem a isso. Movimento voluntário é aquele movimento ao qual você controla. E o movimento involuntário é aquele movimento que não depende da sua vontade. Belezas? Crianças, algumas nomenclaturas especiais que vocês precisam ter em mente quando forem resolver exercícios. Primeiro, a célula muscular ela pode ser chamada também de miócito ou fibra muscular, tá bom? A membrana plasmática ela é comumente chamada de sarcolema. O citoplasma ele é chamado de sarcoplasma. O retículo endoplasmático ele é chamado de retículo sarcoplasmático. E os microfilamentos, que são aquelas proteínas que formam o citoesqueleto, elas são chamadas de miofilamentos. Basicamente, temos aqui representada pela actina e pela miosina, tá bom? Quando pensa-se em tecido muscular, nós temos três grandes grupos. Temos o tecido muscular estriado esquelético, temos o tecido muscular estriado cardíaco e, por fim, temos o tecido muscular liso, ou também chamado de tecido muscular não estriado. Belezas? Vamos lá. Então, aqui tem uma figura que representa basicamente a localização anatômica onde encontram-se esses três tipos de tecidos, a saber se o tecido muscular estriado esquelético, ele encontra-se aqui nos músculos atrelados com movimentos. O tecido muscular estriado cardíaco está lá no coração. E o tecido muscular não estriado ou tecido muscular liso é basicamente aquele tecido que constitui aí os órgãos viscerais, por exemplo, estômago, intestino e por aí vai, beleza? Então aqui é uma representação histológica de como que esses tecidos se dispõem aí, ó. Se vocês observarem o tecido muscular liso, ele não apresenta estrias na sua estrutura, tá bom? Então tá aqui uma representação bastante didática para vocês conseguirem
distinguir um dos outros. Um aspecto muito bacana de comentar-se aqui sobre os tecidos musculares é que eles possuem aí células multinucleadas, que possuem mais de um núcleo, tá? Vamos lá, tacando o pau aqui. Tecido muscular estriado esquelético, o que ele é? Basicamente, é um tipo de tecido que está atrelado com movimentos voluntários, é o único, inclusive, que é, de fato, voluntário, que depende da nossa vontade. Ele é estriado, então, nesse momento aqui a gente vai ter a quitina e a miosina se organizando em feixes, que nós denominamos como sarcômeros, tá? Possuem células multinucleadas, núcleos, eles ficam mais localizados na periferia. Basicamente, eles estão aqui atrelados com 40% da massa muscular. Tem algumas variações a depender da idade ou da espécie, tá bom? Tem contração rápida e vale se destacar que as fibras musculares elas estão envolvidas aqui por um tecido conjuntivo, a saber se é o epimísio, o perimísio e um endomísio. Vamos lá. O endomísio é tecido muscular mais interno, tá? Então ele vai envolver aqui os feixes de fibras. O perimísio, ele envolve os fascículos que são nada mais, nada menos do que vários endomísios compactados, ou seja, é um agrupamento de endomísios. E o endomísio envolve cada uma das fibras. E a função aqui é basicamente reduzir atritos e gerar união e fornecer nutrientes. Beleza? Então aqui, ó, se parte de um músculo total, que ele é recoberto pelo epimísio, você tem aqui o fascículo, que é formado aqui, recoberto pelo perimísio, e temos aqui um endomísio, que é justamente essa estruturinha que vai recobrir esses feixes aqui, beleza? Então aqui tem algumas representações de alguns músculos estriados esqueléticos, então tem o deltoide, bíceps, o glúteo, posterior da coxa, poplíteo, tendão de Aquiles, quadríceps, abdominal e por aí vai. Eu não vou ler todos eles, tá? Tem uma porrada de musculatura esquelética aqui. Mas é importante a gente destacar alguns aspectos acerca da estrutura da fibra muscular estriada. Primeiro, o sarcômero ele vai ser nada mais nada menos do que a unidade contrátil do músculo. Então, toda vez que a gente pensar em um músculo, a unidade morfofisiológica que vai defini-lo é o sarcômero, tá? A miofibrila ela é constituída basicamente por dois tipos de miofilamento. Temos aqui a actina, que é um filamento mais fininho, e temos a miosina, que é um filamento mais espesso. Temos aqui uma coisa chamada de banda E, que é isotrípica, então ela é clara, então vai predominar basicamente aqui na banda E a actina. Temos a banda A, que é uma porção aqui que a gente chama de anisotrópica, que é uma porção mais escurinha, quando você vai fazer aí, exame histológico para observar o músculo. E basicamente predomina a miosina, tá? Então ela está sobreposta à actina. Temos a banda H, que ocorre no centro da banda A, então é uma região mais clara, então fica aí mais visível nas fibras relaxadas. E temos a linha Z, que acontece aqui na porção central de cada banca E, tá bom? Então tem aqui uma representação ó, da linha Z, que está dentro da banda I, a banda A, a linha Z e por aí vai. A saber se a actina ela é um filamento mais fininho e a miosina é um filamento mais espesso. Belezas? Crianças, uma coisa bacana que eu queria destacar aqui, inclusive tem até um vídeo que depois eu vou deixar disponível aqui na descrição, é que a tropomina e a tropomiosina são basicamente elementos que fazem parte aqui dos filamentos finos, tá? E aqui é importante destacar-se que tem uma coisa que a gente chama de complexo troponina-tropomiosina, que é basicamente um complexo que impede que a cabeça da miosina se ligue à quitina, tá? A tropomiosina ela esconde o sítio de ligação da actina. Então, no momento ao qual essa tropomiosina está recobrindo aqui a actina, consequentemente, a gente não consegue complexar ela, a miosina, tá? E aí vocês devem perguntar, professor, mas como cacete então vai acontecer o processo aí de contração, encurtamento e os cambal todo? Entra aqui em ação o íon cálcio, que vai se ligar a esse complexo aí e acaba expondo o sítio de ligação da quitina, tá?
Então, as proteínas contráteis são basicamente a miosina e a actina, e as proteínas regulatórias são justamente a tropomina e a tropomiosina, tá? Então, vamos entender aqui como que é o processo de contração muscular. Basicamente, eu vou ler isso daqui e a gente vai ver na figura mais adiante, ó. Primeiro processo, você vai ter o músculo relaxado, então você vai ter a concentração de cálcio dentro do retículo sarcoplasmático. Você tem agora um impulso nervoso que vai chegar lá no músculo e vai haver uma alteração na permeabilidade do retículo sarcoplasmático, ou seja, ele vai começar agora a sofrer um processo de permeabilização e vai começar a liberar aí cálcios para o sarcoplasma, certo? Esses cálcios agora que foram liberados aí para o sarcoplasma vão se ligar agora lá naquele sítio de ligação da actina. Consequentemente, tira a tropomiosina, agora pode acontecer o processo de contração. E o processo de contração, ele nada mais é do que a actina deslizando sobre a miosina, certo? E, consequentemente, vai acontecer um encurtamento aqui da distância entre os filamentos de actina. Só que vale se destacar que aqui ocorre via gasto de ATP aí na contração e no processo de relaxamento, certo? Então vamos lá. Ó. Você tem a fibra relaxadinha, bonitinha, então você tem aqui ó, o complexo tropomina, tropomiosina, que está recobrindo aqui a actina. No momento ao qual você tem a ligação com cálcio, isso daqui vai ficar exposto e você consegue agora fazer um sítio de ligação para a miosina, beleza? Então a actina é o sítio de ligação para a miosina e a tropomiosina vai recobrir aqui esse sítio de ligação. Tem cálcio, isso daqui descobre, fica agora aberto aí esse sítio de ligação, a miosina consegue se complexar e acontece o processo de contração muscular. Lindo, maravilhoso. Eu acho isso aqui a coisa mais fantástica do mundo, gente. Sério, muito bonito. Certo? Então, o que acontece? Ó, se inicia com o aumento da concentração intracelular de cálcio, o cálcio se prende aqui à tropomina, aí você vai ter um deslocamento aí desse complexo e, consequentemente, a actina agora fica exposta para que a miosina consiga se ligar. E aqui a gente tem um processo que a gente chama de ponte cruzada entre miosina e actina, certo? E após esse processo aí de ligação da miosina com a actina, a movimentação da cabeça da miosina promove aí o deslizamento dos filamentos de actina, o que vai gerar um encurtamento do sarcômero. Uma coisa bacana a destacar-se, que é muito importante saber-se, é que quando a gente está falando aqui de processo de contração, que depende a priori aí de um impulso nervoso chegando lá na placa motora e tal, vale-se aqui o processo da lei do tudo ou nada. Ou você tem um estímulo suficientemente forte para que aconteça, ou esse processo não acontece. Não adianta ser aquela coisa água de chuca que não vai acontecer, beleza? E uma observação. Eu falei aqui o termo placa motora, que é justamente essa porção aonde o axiônio aqui do neurônio motor se liga aqui com o músculo. Aqui na placa motora acontece a liberação de um neurotransmissor que nós denominamos como acetilcolina, certo? E com a liberação da acetilcolina, desencadeia aqui uma coisa que a gente chama de sistema ou túbulos T, que basicamente são invaginações aqui que você tem na membrana plasmática do músculo, no sarcolema, que vai penetrar profundamente na célula e isso vai acabar promovendo a propagação rápida do impulso nervoso até o retículo sarcoplasmático. Então, acontece esse processo de invaginação aqui, tá? E, consequentemente, isso vai fazer com que o estímulo nervoso consiga chegar até o retículo sarcoplasmático. Basicamente, vamos pensar aqui no processo de regeneração. Quando a gente está pensando em indivíduos adultos, esse processo não acontece, tá bom? Não acontece assim de forma tão espontânea, tão normalizada. Existe aí um tipo de célula que nós denominamos como células satélites, que são células que estão presentes ali no tecido conjuntivo, que eles, em resposta a um processo de lesão, vão começar a se multiplicar e se difunde aí para a célula muscular para tentar fazer um reparo dessa lesão, tá bom?
E as células podem aí também se unir a algumas outras células para fazer um processo que possa originar uma nova fibra. Então está bem definido aqui, ó, na figura você tem um trauma aqui no músculo, então você vai ter aqui a ativação das células satélites e consequentemente, a sua proliferação. Essa proliferação vai desencadear aqui um processo de reparo, tal. Se não for suficientemente adequado esse processo de reparo, ela pode migrar aqui para o órgão injurado e se unir aí com outras células para tentar fazer um processo de regeneração, certo? E é importante destacar isso aqui em alguns aspectos inerentes ao processo de fontes de energia para contração. Primeiro, eu preciso ter uma reserva muito grande de ATP, tá? Então eu tenho que ter aí bastante ATP no sarcoplasma. E eu tenho que ter uma coisa aqui chamada de fosfocreatina, tá? E uma coisa bacana destacar sobre a fosfocreatina é que ela é 10 vezes mais abundante do que a ATP. Porque o ATP ele funciona aí, ele participa do processo de contração muscular, ele é consumido e consequentemente ele é clivado aí de ATP para ADP. Então, consequentemente, a fosfocreatina ela precisa ser clivada para liberar fosfato e esse fosfato se ligar com ADP para formar ATP e consequentemente aí você conseguir fazer o processo de contração, tá? A fermentação lática é um processo aqui que acontece com alto gasto de ATP, é um processo que acontece aí na ausência de gás oxigênio, certo? Forma apenas 2 ATP por molécula de glicose. E a respiração celular aeróbica, como nós já comentamos em outros carnavais aí, é um processo que ocorre mediante presença de gás oxigênio, certo? E na respiração celular anaeróbia, a respiração celular aumenta para gerar ATP de forma mais eficiente. Então vamos dar uma olhadinha aqui num processo de situações hipotéticas. Ó, uma corrida de 100 metros, salto, etc. O sistema energético dar-se a priori aqui por ATP e fosfocreatina. Se vai aumentando, ó, 200, 400, 800 e por aí vai, você precisa aumentar esse aporte energético para dar conta do rolê. Vai chegar um determinado momento que você não vai ter aí um aporte de gás oxigênio adequado e, consequentemente, você acaba migrando aí para o processo de respiração anaeróbia, né, ou processo de fermentação, certo? E vale se destacar por último aqui os tipos de fibras musculares. Nós temos dois tipos, pessoal. Temos as fibras vermelhas ou lentas, que é do tipo 1, e temos as fibras brancas ou rápidas, que é o tipo 2. A fibra vermelha ela é definida por ser uma fibra com menos força, mais resistência, mais lenta, muitas mitocôndrias, muita mioglobina, que nada mais é do que um carreador aqui de gás oxigênio para dentro do músculo, tá? E ela é contínua. Já em contrapartida, as fibras brancas elas possuem maior força, menos resistência, são mais rápidas, poucas mitocôndrias e pouca mioglobina, tá? E uma observação: fibras vermelhas obtêm energia principalmente de processo aeróbico, ou seja, respiração celular. E fibras brancas, elas obtêm energia quase que exclusivamente por processo fermentativo, ou seja, processo de respiração anaeróbio. Beleza? Isso aqui é uma informação extra, ó. Fica aqui como dica para vocês. Então, esses dados aqui eu acho bacana vocês saberem. E por fim, espero que a aula tenha sido proveitosa. Beijão no coração de vocês. Fiquem todos bem, bebam água, façam fotossíntese e fiquem em casa, tá bom? Até a nossa próxima aula. Fui!